Olá, hoje nós chegamos à nosso quinto bate-papo, fora a apresentação, chegamos ao nossa quinta conversa. E eu quero hoje fazer um resumo do que eu disse anteriormente nas 4 oportunidades em que estive aqui com vocês. Então vamos lá, né? Eu queria começar dizendo que a gente tratou quem faz a lei. Quem faz a lei, repito, é o poder legislativo, com a colaboração inúmeras vezes do poder executivo, que o presidente da República, ou o chefe do poder executivo, sanciona, promulga e publica as leis. Esse é o tradicional, o que acontece tradicionalmente. Então, quem faz a lei, como eu lhes disse, é o poder legislativo. Eu disse numa outra oportunidade, fiquei de aprofundar um pouco, a diferença, eu fiz uma diferenciação, primeiro eu disse que as emendas constitucionais não são promulgadas, não recebem, não tem a participação final do Poder Executivo. O Poder Executivo não pode vetar ou sancionar, não há sanção ou veto nas emendas constitucionais. Depois eu fiz uma diferenciação entre leis nacionais e leis federais. Isso é muito simples, eu vejo assim, porque nós temos 3 esferas de governo: o governo federal, o governo dos estados, governos estaduais e os governos municipais, cada um produzindo sua legislação na maioria das vezes. Mas nós temos o Congresso Nacional, que ele, enquanto produtor de lei ou feitor de leis, ele faz leis com abrangência nacional e às vezes ele legisla nacionalmente para todo o país. Ele publica uma lei complementar que tem incidência a nível federal, estadual e municipal. Exemplo, o Código Tributário Nacional. O nome é autoexplicativo. Código Penal, ninguém fala, né? Código Penal Nacional, mas poder-se-ia falar. Código Civil Nacional também. Seria meio tautológico, porque não existe um Código Civil estadual, mas poderia falar tranquilamente. Então, essa legislação produzida pelo Congresso Nacional para o país todo, que eu falei são as leis nacionais. As leis federais são aquelas produzidas também pelo Congresso Nacional, mas com abrangência que atinge apenas o poder, a esfera federal. Exemplo, a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Ela não se aplica aos Ministérios Públicos dos Estados, por exemplo. Ela é uma lei federal. Estatuto dos Servidores Civis da União. Ele rege os servidores da União e não os estaduais e municipais. Tá certo? Então essa é a diferenciação, embora o mesmo órgão produza a legislação federal e a legislação nacional. Essa é a diferenciação que eu queria lhes fazer, né? Eu queria, a respeito da lei propriamente, eu queria lhes mostrar um recorte de jornal com uma reportagem aqui que mostra a fronteira do Brasil com o Uruguai. Nós temos no Uruguai a cidade de Riviera, onde o jogo é permitido. No lado brasileiro não é permitido o jogo, no Brasil é proibido, teoricamente, né? Porque estamos com as loterias aí e etc, etc. Então, o que separa a cidade de Riviera da cidade brasileira é apenas uma rua. O brasileiro, atravessando a rua, ele pode jogar no cassino uruguai. Do lado de cá é proibido. Então vejam como é o direito. Uma rua muda totalmente aquilo que se entende por direito e se entende por lei, não é? A lei do lado de cá diz uma coisa, do outro lado da rua diz outra totalmente diversa. Então esses são o que é o direito, né? O direito
é aquilo, eu disse ao longo da nossa conversa, a gente vai ver ainda um pouquinho mais, que o direito é a imposição de quem tem interesse, é a imposição do mais forte, que acaba sobrepujando, impondo sua vontade através ou mediante, por intermédio da lei, aquele que não pode legislar. E eu lhe disse como é que são eleitos os representantes, os feitores da lei. Outra reportagem aqui também eu queria mostrar um pouquinho, rapidamente, é desse cidadão. É uma notícia recente, de jornal também. Ele ficou preso, foi preso por erro judiciário, erro policial judiciário. Ficou não sei quanto tempo preso, agora quando soube que recebeu a sentença que confirmou a sua indenização, acabou vindo a falecer. Que diabo é o direito que coloca uma pessoa por longos anos atrás do cárcere e vem corrigir isso de uma forma tardia e que não trouxe nenhum benefício para ninguém. Mas esse exemplo, claro, isso aqui eu estou tratando com vocês apenas com 2 exemplos, mas isso está cheio aí. Todo dia isso acontece no país. Coisas desse tipo, não é? E às vezes até a população diz que a polícia prende e a justiça solta, etc, etc, etc. Nesse caso desse infeliz, não aconteceu nada disso. Ele ficou preso há muito tempo e depois ninguém assume responsabilidade. Os erros judiciários são bastante, ocorrem muitas vezes. E eu toco nesse assunto para lhes dizer que se ele tivesse um bom advogado, se ele fosse rico, tivesse um bom advogado, talvez ele nem teria ido preso, né? Muito menos teria sido vítima desse erro judiciário bárbaro que aconteceu com ele. Então, eu vejo o direito e o sistema judiciário, de um modo geral, como um jogo de dado. Se você rolar o dado e cair no número que você apostou, você ganha. Muitas vezes não. É um pouco assim, é uma obra humana, mas ele existe aí para tentar pacificar a sociedade, né? O direito vive querendo ou buscando melhorar, ou pelo menos diminuir o número de conflitos, né, que temos aí todos os dias. Até a câmera vai ficar ligada, eu vou ficar falando, mas eu vou trazer aqui um negócio que eu li essa semana e acho interessante sobre isso que a gente está conversando, eu falar com vocês um pouquinho. É uma entrevista aqui de um filósofo ateu e brilhante, o nome dele Alain de Botton. Está lançando um livro novo e ele fala aqui um negócio interessante que serve muito bem para o direito e explica o que é o direito, né? Numa entrevista aqui para Vila Cultural, para a revista Vila Cultural, ele diz o seguinte: quero argumentar que a crença em Deus é implausível e, para mim, assim como para outras pessoas, simplesmente impossível. Ao mesmo tempo, quero sugerir que, se esta crença for removida, há perigos particulares que se colocam. Não precisamente cair esse perigo, mas eles estão lá e devemos estar cientes deles. Para começar, há o perigo do individualismo, de colocar o ser humano no centro de tudo. Em segundo lugar, há o problema do perfeccionismo técnico, de acreditar que a ciência e a tecnologia podem superar todos os problemas humanos, que é só uma questão de tempo os cientistas nos curarem da condição humana. Em terceiro lugar, sem Deus é mais fácil perder a perspectiva, ver o momento presente como tudo, esquecer a brevidade do momento presente e parar de apreciar, no bom sentido, a natureza minúscula de nossas próprias conquistas. Então, a mesma coisa que ele disse em relação a Deus, a gente pode dizer em relação ao direito. Se nós abandonarmos o direito, ou essa imperfeição que a gente chama de direito,
a gente cairia nisso. A sociedade, o ser humano se veria sem peia, sem amarra, sem medo da polícia praticamente, e faria o que lhe desse na teia, né? Então nós temos que correr esse risco menor de termos um direito que falha, como falhou no caso do cidadão, como é aquele caso de um lado da rua, isso é direito, do outro lado já não é mais. Mas esse debate é longo, ele é longo não, ele é longo também, mas é antigo. E eu quero ler para vocês algo que o Xenofonte, no século V antes da era atual, disse no seu livro Memoráveis. E esse episódio caracteriza muito bem o que é lei. Porque é isso, para encerrar, nós vamos saber o ponto de vista do Xenofonte, o que é lei, certo? Ele diz o seguinte: Alcebíades, esse acabou sendo um governante de Atenas, da Grécia, de Atenas. Na época a Grécia não era unificada. Alcebíades nem 20 anos teria ainda, quando, conversando com Péricles todos nós conhecemos, né, que é conhecido como o pai da democracia grega. Quando é interessante para quem fala, ele diz isso, que ele é o pai da democracia. E que o Péricles vivia cercado pelos sofistas, vamos dizer, os assessores deles, muitos eram sofistas. Sobre isso ninguém fala, porque não é interessante. Muito pelo contrário, todos praguejam os sofistas, né? Mais uma hora dessa eu quero conversar com vocês sobre os sofistas, sobre a contribuição fabulosa que eles deram para o conhecimento humano. Mas isso é em outra oportunidade. Então o Alcibíades, conversando com Péricles, que além de ser o tutor, era também o chefe da cidade, como eu lhes disse, indagou dele sobre leis e lhe perguntou assim: diz-me lá, Péricles, serias capaz de me ensinar o que é a lei? É com muito gosto, respondeu o outro. Então ensina-me, porque eu tenho ouvido louvar certos homens por respeitarem a lei e quer me parecer que não seria justo que conseguisse tal louvor aquele que não saiba o que ela é, o que é essa lei. Bom, não há qualquer dificuldade, Alcebíades, no que tu pretendes ao querer saber o que é a lei. Leis são, pois, todas as determinações que a maioria, reunida em plenário, aprova e promulga, determinando o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E essas pessoas reunidas em assembleia supõem que se deve fazer o que é bom ou o que é mal, Péricles? Não acredito, rapaz. O que é bom? O que é mal, não, nunca. Ora, então, se em vez da maioria fosse só umas poucas pessoas a reunir-se para promulgar o que é preciso fazer, como acontece nas oligarquias, o que é que teríamos? Tudo quanto o poder da cidade decidir que é preciso fazer e promulgar chama-se lei. Então um tirano, uma vez que detém o poder da cidade, pode promulgar o que é preciso que os seus cidadãos façam, e essas disposições serão consideradas leis também? Exatamente. As disposições de um tirano, enquanto soberano, promulgar, chamar-se-ão leis também. Mas então, estranhou ele, a força e a negação da lei, o que são, Péricles? Não é antes o modo de aquele que detém o poder, não pela persuasão, mas pela força, obrigar o mais fraco a fazer o que ele quiser? Eu também penso assim, concordou Péricles. Então, afinal, essas disposições que um tirano promulga para fazer cumprir pelos seus cidadãos, sem recorrer à persuasão, não são a negação da lei? Perguntou Alcebíades. Julgo que sim, e esta minha interpretação invalida de fato o que antes eu disse, que as disposições que o tirano promulga, sem recorrer à persuasão, também possam ser leis.
Então, e as disposições que os oligarcas promulgam, não porque convencem todos os outros, mas porque detêm o poder, chamamos também violência ou não? Acho que tudo quanto alguém, sem recorrer à persuasão, obriga outro a fazer, promulgando ou não, se chama violência e não lei. Então, as disposições que a maioria promulgar, não pela persuasão, mas exercendo o poder sobre os que têm posse, serão também mais violência do que lei, não é isso? Sabes que mais, Alcebiades? Com a tua idade, qualquer um de nós era muito hábil nessas questões, e também estudávamos e aprofundávamos assuntos, como esses que agora me parecem preocupar-te. E Alcebiades teria arrematado assim: Ah, bem gostava eu, então, de ter convivido contigo, Péricles, na época em que eras mais hábil nessas questões. Ponto final. Esse diálogo é travado, portanto, entre um jovem e uma pessoa de mais idade. E como eu disse no início das nossas conversas, eu estou aqui desse lado para aprender com você, e especialmente você mais jovem que ainda não sucumbiu às desilusões da vida. Até a próxima.